Sejam bem-vindos ao meu canal de palestras espíritas. Agradeço muito a gentileza de você estar assistindo aos meus vídeos. Agradeço a Deus pela oportunidade de fazê-los. O tema desse vídeo é como é o ambiente espiritual no centro espírita. Já há algum tempo eu tinha essa ideia de trazer esse tema aqui, porque muitas vezes nós fazemos uma ideia errada a respeito do que é o centro espírita. Então nós trouxemos um roteiro aqui para que a gente reflita sobre esse tema, muito embora o tempo seja escasso, seja curto, só para dar uma ideia. O que acontece durante a oração, no momento da palestra, o que acontece durante os passes. Todo centro espírita possui uma direção espiritual. Enquanto os trabalhos no mundo material são executados, simultaneamente, os trabalhos dos desencarnados acontecem 24 horas por dia, nos 7 dias da semana. O tempo no plano espiritual é diferente do tempo aqui, para nós espíritos encarnados. Muito embora exista o tempo, mas é diferente. Quantas vezes, ao final de uma reunião mediúnica, o espírito diretor da reunião no plano espiritual, porque no plano material existe uma direção, existe aquele que é o responsável pela reunião mediúnica, que está encarnado, mas no plano espiritual também existe aquele que tem a responsabilidade. Quase sempre eles nos dizem, até daqui a pouco, o que significa que, ao retornarmos para os nossos lares, vamos dormir e vamos sair do nosso corpo físico e continuar o trabalho. Os espíritos no centro espírita têm tarefas bem definidas para o auxílio na reunião que será realizada. Todo centro espírita possui a proteção espiritual, a ele compatível. Essa proteção pode ser classificada como um trabalho de vigilância. O centro espírita, ele é um cômodo, ou ele é um pavimento, uma casa, um imóvel com tamanho delimitado, 10, 20, 30, 40, 50 metros, a altura, tem o telhado. Mas no plano espiritual, tudo isso se alarga muito. E os espíritos ficam ao redor do centro espírita, que é exatamente o local para onde são levados espíritos que precisam daquele tema que vai ser tratado no dia, ou precisam, se for uma reunião mediúnica, comunicar-se para que possam começar a ser ajudados. Os espíritos responsáveis pela segurança espiritual do ambiente, do centro espírita, são incumbidos de proteger magneticamente de ataques ou de invasões menos felizes dos espíritos presos em atrasos morais. Sim, os espíritos, ainda em muito desequilíbrio, não querem que outros espíritos, encarnados ou desencarnados, evoluam. Querem que continuem sofrendo. Porque o sofrimento do outro parece para ele felicidade, o que não é, porque ele também está sofrendo. É nesse setor que atuam forças fluídicas que permitem ou não a entrada de certos espíritos no ambiente da reunião espírita. Ou seja, existe o responsável por permitir a entrada naquele ambiente de determinados espíritos. Nem todos recebem autorização. É nesse setor que atuam forças fluídicas que permitem ou não a entrada de certos espíritos no ambiente da reunião espírita. Repetimos. Isso se deve ao fato de que o equilíbrio fluídico deve e precisa ser preservado,
a fim de que não sejam afetadas as tarefas de encarnados e desencarnados do centro espírita. Vemos que não se trata de sair de casa, ir no centro espírita, ouvir a palestra, receber o passe e voltar para casa. Existe um trabalho muito grande desenvolvido pelos espíritos, que deveria ser observado por nós também, ao nos dirigirmos ao centro espírita. Já o setor de tratamento espiritual desempenha importante função com relação à identificação e à renovação energética dos encarnados e desencarnados, que são auxiliados no centro espírita. Através desse setor de tratamento espiritual, os espíritos são auxiliados nos mais diversos panoramas espirituais. Doenças físicas são tratadas através da origem espiritual delas, porque toda doença física se origina no espírito. Portanto, é uma doença espiritual. E principalmente situações mais íntimas, como depressão e problemas dos mais profundos de ordem espiritual, são nesse momento trabalhados para a melhora conforme as necessidades e merecimento daquele que está recebendo o tratamento. Sim, precisamos fazer por merecer. Deus é misericordioso, claro, sabemos disso, mas precisamos fazer a nossa parte. O grupo responsável pelo tratamento espiritual pode trabalhar em conjunto com os outros, e principalmente com o setor de esclarecimento, que atende às necessidades do atendimento fraterno, ajudando a identificar e a receitar medidas para as mais variadas problemáticas humanas. Receitar mudanças morais. É isso que eles receitam, mudanças morais. Outro momento importante para esse grupo é o passe, é a prece. Nesses momentos eles têm mais facilidade de lidar com os fluidos dos encarnados, devido principalmente à sua flexibilidade nesse instante. Porque no momento da prece e do passe, o encarnado liberta-se, ou deveria libertar-se temporariamente das apreensões e dos problemas íntimos, tornando o seu fluido muito mais maleável e manipulável. Por isso que eu preciso me ligar, na hora do passe, com o passista, mentalmente, desejar que realmente ele possa me ajudar. É aí que a equipe espiritual entra em ação para amenizar os fluidos deletérios, desequilibrados e energizar os bons fluidos, aplicando-se o equilíbrio de energias e restaurando-as às esgotadas. O setor do esclarecimento fica responsável pelo auxílio do palestrante durante a palestra. Sim, somos intuídos e auxiliados na hora da palestra, para que todos nós tenhamos uma maior percepção possível dos ensinamentos doutrinários que é trazido pelo orador. Então precisamos nos preparar, sim, ter conhecimento, sim, e ir feliz para realizar esse trabalho, porque nós somos intuídos. Os espíritos estão conosco nesse momento, nos auxiliando. Nesse momento, os amigos espirituais trabalham naqueles que sinceramente encontram-se ligados ao palestrante, por ondas de interesse genuíno em aprender com o Evangelho de Jesus. Dentro dessas divisões, existem ainda outros que facilitam o trabalho do centro espírita a se manter sempre vivo. Estamos falando do envolvimento espiritual do centro espírita, onde os trabalhadores desencarnados trabalham com afinco, 24 horas por dia. Eles higienizam o ambiente, fluidicamente falando. Importante é frisar que, após o encerramento de atividades do centro e o fechamento dos mesmos, os trabalhos continuam na esfera espiritual,
O centro espírita não se limita espiritualmente ao seu espaço geográfico, como falamos no começo. Ele se estende e diversas vezes toma proporções mais de 1000 vezes o seu tamanho. Além do mais, à noite, com a emancipação dos trabalhadores da casa espírita, os trabalhos espirituais prosseguem com o auxílio dos encarnados, agora emancipados em espírito, juntamente com os espíritos dirigentes do centro espírita. Quem iria imaginar tamanho serviço sendo feito em nosso favor, não é mesmo? Como menosprezar a infinita misericórdia de Deus, que nos manda seus anjos mensageiros para nos auxiliar na marcha do progresso? Que possamos refletir e melhor compreender a importância de cada um no centro espírita. Entendamos agora que aquele momento em que estamos lá, uma falange de espíritos trabalham para nos auxiliar na renovação moral proposta por Jesus, quando disse que onde 2 ou mais estiverem, aí estarei. Jesus está sempre conosco, através dos seus mensageiros, nos traz a boa nova, em formas diferenciadas, para que todos nós possamos ser tocados pelos seus ensinamentos. A máxima cristã sempre se aplica em toda a casa espírita. Tenhamos a certeza disso. Todas elas se aplicam para que nós recebamos o melhor possível. Pois fora da caridade não há salvação. E o centro espírita é para nós um ponto inicial da caridade, de nós para conosco mesmo e de Deus para todas as criaturas. Que possamos sempre lembrar do importante trabalho dos amigos espirituais que direcionam os bastidores invisíveis de uma reunião espírita, pois eles são benfeitores anônimos, nos auxiliando na escala evolutiva. Muito interessante. Fica aqui o convite para que nós estudemos um pouco mais profundamente o trabalho todo que se realiza dentro de um centro espírita, para que a gente entenda como é o ambiente espiritual no centro espírita. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção, por ter assistido ao meu vídeo. Fiquem bem, fiquem em paz.